Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Deixa eu convidar o meu querido amigo Queruvim aqui, peraí. E aí, Queruvim? Tarde a todos que já passou da meio-dia aqui. Só um segundinho. Bem-vindos a todos aí, mais uma vez. Vamos continuar abordando tema interessante, não é, Wesley? Muito, muito interessante. Quem é Jesus Cristo, né? Boa tarde, Cláudio. Queruvim, na live anterior nós mostramos, para quem quiser assistir a live anterior, tá no canal do Queruvim lá no YouTube, tá? Pode pegar a live anterior, a parte um. E lá nós mostramos que Jesus, ele é o que ele realmente disse na Bíblia inteira. Ele é o Filho de Deus, tá? E filho, ele é alguém que vem depois do Deus Todo-Poderoso. Não tem como o filho ter o mesmo tempo do que o próprio Deus. Nós mostramos na live anterior que Deus, ele nunca nasceu, ele sempre existiu. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Jeová. Jesus, ele foi criado por Deus. Nós mostramos lá Provérbios capítulo 8, 22, Colossenses capítulo 1, versículo 15, Apocalipse 3, 14, onde mostra que Jesus é o princípio da criação de Deus, é o primogênito de toda a criação. Ele foi a primeira criação de Deus. Ele é o segundo ser mais importante do universo. Ele é o segundo ser mais importante do universo. Não existe alguém maior do que Jesus Cristo, além de nosso Senhor Jeová. Tá? Depois eu quero até, Queruvim, que a gente Oi. considere 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 e 28. Tá? Muito bem lembrado. E Eu eu, gostaria também de tecer uns comentários a respeito desse assunto. O tema sim, mesmo, só para refrescar a memória, né? Qual é o tema? É Quem é Jesus? Parte 2. Nós já tivemos uma live anterior. Inclusive, nós abordamos alguns textos introdutórios que são bem simples, bem objetivos. Não é necessário ter teologia avançada, conhecer os idiomas da Bíblia para saber e entender as verdades básicas da Bíblia. Inclusive, Jesus ele falava usando linguagem simples, para o povo simples. Ali no capítulo 1 do Evangelho de João, por exemplo, no versículo 34, aquele que veio como precursor avisando da vinda de Jesus, que era João Batizador, o João Batista, ele disse em João 1,34, e nós pedimos a todos que, por favor, consultem a Bíblia com a mente aberta, nós vamos se ater a ela, nós não vamos citar nenhuma organização, nós não vamos citar, tipo, como autoridade um teólogo que o que ele fala é a verdade, não. A Bíblia é que vai dizer para nós o que é certo e o que é errado. Ali em João 1,35, aliás 34, diz, João Batista diz assim, eu o vi, isto é, a Jesus, e dei testemunho, ou testifiquei, de que este é o Filho de Deus. Aí mais à frente, no mesmo capítulo, você lê no versículo 49, Natanael, que era um dos 12, quando se deparou com Jesus, ele disse assim, Rabi, é uma palavra que significa instrutor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Curiosamente, então, nós vimos duas pessoas no mesmo capítulo falando que Jesus é o Filho de Deus. As igrejas atualmente, os líderes religiosos, destoaram dessa verdade, se apegaram à doutrina oficial da Igreja Católica e o credo de Atanásio, que diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, para eles agora, Jesus não é mais o Filho de Deus, especificamente não. Eles dizem que é Deus Filho, aí criaram essa terminologia não bíblica. Curiosamente também, em Lucas capítulo 1, versículo 30 em diante, o anjo Gabriel ele falou para Maria,
Por esta razão o nascido será chamado Filho de Deus. Então é o que nós vamos fazer hoje, analisar que Jesus é realmente o Filho de Deus, a importância dele na nossa vida. Nós sabemos que é muito grande, como foi abordado já na introdução do Wesley, não é, Wesley? E vamos continuar trocando essas informações. Nós não tivemos assim uma preparação antecipada de nada aqui, nós estamos conversando, vai ser uma conversa, claro, às vezes vai ser discursiva, não é verdade, Wesley? Exato. Querubim, e outra coisa também, eu já separei alguns textos aqui que foram adulterados para a gente conversar depois, né? Que Ok. alguns escritores ou tradutores, eles adulteraram alguns textos para tentar provar a doutrina da Trindade. Se você ficar na live aqui, gente, você vai entender. Vamos ver aqui, eu posso falar alguns textos que eu separei para a gente analisar Fica à depois. vontade. Só antes anunciar uma coisa, você que está entrando na live agora, por favor, aproveite, avise o amigo, divulgue um pouco a live para que mais pessoas possam entender a verdade da Bíblia, porque nós vamos se ater à Bíblia. Wesley vai introduzir aí mostrando alguns textos, e eu quero lembrar também que eu leciono os idiomas da Bíblia, né, os idiomas hebraico para leitura e interpretação do texto do hebraico clássico, que seria o chamado Velho Testamento. Se você tem interesse em aprender a ler hebraico, o idioma do chamado Velho Testamento, grego koiné ou clássico, eu posso ajudá-lo. É só entrar em contato comigo no canal do Queruvim no YouTube. E leciono também inglês, é o que eu faço para ir vivendo e quero que vocês possam partilhar. É uma mão lava a outra, como diz um ditado, né? Então eu vou ajudando você a entender as línguas da Bíblia com material de primeira qualidade, né? Então, voltando ao tema aqui, Wesley, os textos, eu gostaria de ouvir, né? O que os textos que você vai mencionar têm a dizer para nós? Então, gente, a gente vai até falar sobre 1 Timóteo, não agora, tá? Primeiro a gente vai fazer uma abordagem, explicar para você que Jesus ele é a primeira criação de Deus, que Jesus ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós não teríamos possibilidade de vida eterna se não fosse pela morte e o resgate de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Só que Jesus, ele não é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus. E quando se fala filho, é filho, tá? Não é pai, não é igual, é filho. E aí, alguns tradutores, olha que interessante, Queruvim. 1 Timóteo 3,16 foi adulterado. João, capítulo 1, versículo 18 foi adulterado. Tiraram a palavra Deus e colocou a palavra filho. Atos, capítulo 3, versículo 13. Tiraram a palavra filho, tiraram a palavra servo e trocaram pela palavra filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Para ele não ser comparado aos anjos, colocaram um jamais no final, né? A gente vai entender esse texto. Judas, capítulo 1, versículo 4, colocaram um teós onde não existe ali, para dizer que Deus é nosso único dono e salvador. Também foi um texto adulterado. 1 João 5,7, esse é clássico, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, em algumas bíblias tem o princípio e o fim, não tem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Olha só, lá fala, eu sou o Alfa e o Ômega, na King James. Não existe Alfa e Ômega em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Colocaram ali para dizer que Jesus é o Alfa e o Ômega. Então, nós vamos analisar esses textos depois e mostrar para você que uma doutrina que precisa adulterar textos bíblicos para se provar, você já vai ver que é uma doutrina satânica, com todo respeito, tá? Não estou falando das pessoas que seguem a doutrina. Eu estou falando da doutrina, tá? Tem muita gente sendo enganado por essa doutrina e eu espero que você que assista a live hoje perceba isso se você for sincero de coração, tá bom? Nós desejamos o melhor para você, independente do que você acredite, tá bom? Diferente de algumas pessoas, quero deixar bem claro aqui, que já estão desejando a minha morte aqui no TikTok, né? Eu espero que você que pense assim mude, né? Porque Deus, ele nunca perseguiu ninguém, né? Principalmente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é o Filho de Deus. Os cristãos verdadeiros nunca perseguiram ninguém, eles sempre foram perseguidos. Vamos então atar ao tema aqui, Queruvim. Você quer começar falando sobre o que, meu querido? Você acabou de falar de algumas pessoas que querem desejar a nossa morte, porque é assim.
eles estão falando, citando de pessoas que foram queimadas na Idade Média pelo Tribunal Inquisitorial, que não permitia que alguém questionasse a doutrina da Trindade. Então essas pessoas eram queimadas, como Miguel Servet e outros aí que foram mortos de uma maneira horrível. Teve um que foi colocado o corpo dentro de um caldeirão cheio de piche e betume lá, umas coisas, em frente dos bispos e queimado vivo só porque ele, como padre, embora um jovem chamado Pompônio Algueri, 25 anos, só porque ele questionou algumas doutrinas e aí isso aconteceu com ele. Então essas pessoas, me lembra quando Jesus ele ressuscitou Lázaro, parte dos fariseus, eles queriam, falaram, não, esse é o Messias, só pode ser. E outros, a Bíblia diz no capítulo 11, que deliberaram, né, o Evangelho de João, deliberaram daquele dia em diante matá-lo, isto é, a Jesus. Então o ódio é tão grande dos opositores de Jesus, que daquele momento em diante eles viram que ressuscitou Lázaro, então eles falaram, agora temos que agir. Na verdade, Jesus, ele quando ressuscitou Lázaro, o capítulo 11 de João ali, você pode ler com calma, né, se alimentando do conhecimento da Bíblia Sagrada, fala que na hora que Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, o capítulo 11 mostra que Jesus ele olhou para o céu, agradeceu a Deus e disse, eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu agradeço que tu me ouviste. Eu estou falando essas palavras para que as pessoas paradas aqui, a multidão parada aqui, diz o texto, né? Está no capítulo 11 de João, o versículo é lá para o final, me parece que é o versículo 40, né? Que diz exatamente isso, olha aí, ó. João 11, versículo aqui, deixa eu ver aqui, versículo 40, né? Versículo 41, ó, 42, eu agradeço, Pai, que me ouviste, ele fala, né? Eu sei que o Senhor sempre me ouve, estou falando para a multidão aqui acreditar que tu me enviaste. Olha, gente, Jesus deixando claro quem ele é, mostrando qual é a natureza dele, se ele é o próprio Deus ou se ele é um enviado de Deus, quer uma coisa mais clara do que essa? E aí você leia, medite, deguste o texto com a Bíblia na mão, pegue várias traduções da Bíblia, como Wesley tem demonstrado, porque existe aquela falácia do poço adulterado, do poço contaminado, né? A pessoa fala, não, você está lendo na Bíblia das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo. Mas para a perplexidade dos opositores, que estão até falando em matar já, né? Em alguns vídeos, a gente tem esses vídeos, falam até em matar, né? É incrível, gente, porque eles veem esses textos aqui e ficam com fúria, revoltados, né? Então esses estão mostrando porque Jesus falou, pelos seus frutos conhecereis estes homens, não é verdade? Não é isso que está acontecendo? Isso mesmo, mas não tem problema. Eu quero deixar para essas pessoas Mateus capítulo 5, versículo 44, onde Jesus disse o seguinte, no entanto eu lhe digo, continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês. Então, você que deseja a morte da gente, a gente quer o melhor para você. Espero que você um dia amadureça, cresça e veja que não é isso que Jesus pregou, tá bom? Principalmente você que usa tanto o nome dele, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, então faça o que ele pediu, né? Que é orar pelos seus inimigos, né? Se você nos considera tanto inimigo assim, ore para que nós tenhamos o entendimento que você acha que é o correto, tá bom? Mas não tem problema não. Vamos lá. Ô, Querubim, então vamos entender o seguinte, Jesus, nós não vamos falar muita coisa aqui sobre Jesus, porque quem quiser ver a primeira live onde a gente explica sobre Jesus, nós fizemos e está no canal do Querubim lá no YouTube, a primeira live. Mas, Querubim, a coisa é muito clara. Jesus Cristo, ele não é o Deus Todo-Poderoso, tá? Jesus Cristo, ele é um ser divino. Olha só, gente, que louco isso. Muita gente vai ficar assustada agora. Ele é um Deus, tá? Porque ele tem poder e autoridade, porque ele é poderoso, só que ele não é o Deus Todo-Poderoso. Somos, André. Aí muita gente já vem daqui a pouquinho e vai falar, então vocês são politeístas. Não. A palavra Deus, ela foi utilizada pelos hebreus, pelos judeus, para representar pessoas que têm poder e autoridade. Salmos 82:6, se você abrir a Bíblia de vocês em Salmos 82:6, você vai ver que Deus, o próprio Jeová, chama juízes humanos de deuses. E ele usa a mesma palavra que ele usa para ele, que é Elohim. Vocês são Elohim, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, tá? Salmos 8:5 a mesma coisa. Êxodo capítulo 7, versículo 1 fala que Moisés era Deus para Faraó. O próprio Jeová fala, vou te constituir Deus para Faraó.
Então nós vemos claramente que a palavra Deus é quem tem autoridade e poder. Mas aí a pergunta que fica, querubim, é o seguinte: os seres humanos, alguém deu autoridade e poder para eles. Quem foi? Deus, Jeová. Os anjos, alguém deu poder e autoridade para ele. Quem foi? Jeová. O nosso Senhor Jesus Cristo, alguém deu poder e autoridade para ele. Quem foi esse? Jeová. Agora, quem deu poder e autoridade para Jeová, querubim? Na Bíblia nós lemos que ninguém pode dar algo a Deus. Ele fala, quem que me deu alguma coisa de modo que eu devo pagar de volta, né? Ou o próprio Criador do universo, ele é citado como o ser supremo. Ninguém precisa dar nada a ele, ninguém delega nada a ele. Pelo contrário, Daniel 7,13 fala que Jesus, numa espécie de uma cerimônia celestial, ele foi entrando e foi conduzido até o antigo de dias, que é Jeová Deus, né? E aí Daniel 7:13 e 14 fala que quando Jesus compareceu diante desse outro ser, que obviamente lá fala de dois, não fala de uma tríade, nas visões celestiais jamais fala de tríade, é sempre eles. E aí no caso diz Daniel 7:13 e 14 que foi-lhe dado, isto é, a Jesus, um reino e um domínio, né, para que povos e grupos e nações o servissem. Então sempre é assim, nunca o contrário. Essa fantasiosa ideia de que Jesus é o ser supremo não cola com esses textos que fica claro que eles são dois seres ontologicamente distintos. Então essa é a resposta da Bíblia. Então Jesus, ele é na verdade o Filho de Deus. Eu acabei de citar 3 textos e vocês podem anotar para ler. João Batista, em João 1,34, diz que eu testifiquei que este é o Filho de Deus. Imagine ele falando isso para a multidão, você lá no meio da multidão ouvindo. O homem vestido com pele de camelo, né, comendo gafanhotos de mel silvestre, o João Batista falando, eu testifico, ele é o Filho de Deus. Então você ia dizer o quê? Chegando na sua aldeia a 50 quilômetros de distância, olha, o João Batizador, eu vi, ele estava batizando e dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Agora um pastor não, um teólogo da cristandade, um padre, sei lá, ele já ia dizer, olha, Jesus é o próprio Deus. Então tem alguma coisa de muito sinistra nisso. Você precisa começar a reavaliar a Bíblia, está na hora de zerar. Pega a água que você bebeu, que você bebe, está acostumado a beber. Se você tem um odre, tem um jarro cheio dessa água, e olha com atenção, se ela está meio escura, lamacenta, no sentido literal, não, simbólico, eu estou dizendo, despeja. E a gente está trazendo aqui uma água pura, uma água que borbulha para dar vida eterna, uma água limpa. Essa água é o conhecimento exato da palavra de Deus a respeito das promessas de Deus e também a respeito de quem é Deus e de quem é Jesus Cristo. É limpa, né? Você tem que ansiar esse tipo de coisa. Porque Pedro mesmo comparando a um leite, né? Ele falou, ansiai, desejai o leite, Pedro nas suas cartas. O leite, mas não adulterado, para que vocês possam crescer. Então aí, no caso, conforme Wesley falou, infelizmente Satanás é muito astuto. Ele conseguiu usar seres humanos para pontualmente adulterar textos. E eles acusam nós daquilo que eles praticam, né? A versão que nós usamos, a tradução do Novo Mundo, Jason David Bedum, erudito imparcial, nem religioso o cara é, ele depois de ser premiado por língua grega nos Estados Unidos, um know-how muito grande, ele avaliou 9 versões e falou a mais exata das versões da Bíblia nos Estados Unidos, de língua inglesa, né? Ele falou, é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, lá, que está no site jw.org. Então essa versão da Bíblia, nós usamos todas as Bíblias, mas ela é a mais exata das versões da Bíblia, nós vamos provar isso, e é o que o Wesley está demonstrando aí, né? Querubim, então, para continuar a nossa palestra, eu queria começar com um texto muito interessante, que é 1 Coríntios, capítulo 27 e 28. Deixa eu 15. contextualizar o pessoal que está na live. Meus amigos, amados companheiros que estão na live, preste bem atenção. Aqui em 1 Coríntios, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Jesus já estava no céu, Jesus não estava mais na terra como ser humano. E quando ele cumpriu tudo que Deus, que o Pai dele, ordenou ele cumprir, porque ele falou, não vim fazer nada de minha própria iniciativa, mas tudo que eu faço foi o que o Pai me enviou para fazer. A Bíblia fala isso diversas vezes. Quando ele cumpriu tudo o que o Pai dele enviou ele para fazer, Jesus chegou ao céu, e aí, olha que interessante esse texto, ó.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 e 28. Fala assim, ó. Pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Minha filha entrou aqui, perdão. Mas quando ele diz que todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. No entanto, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Querubim, olha que interessante esse texto. Muito Aqui bom. deixa claro que quando Jesus chegou aos céus... Tchau, meu amor. Minha filha aqui. Quando Jesus chegou aos céus, o que aconteceu? Jeová chegou no seu Filho amado e ele concluiu, vamos dizer assim, aquela profecia. O seu som voltou. Tá dando eco? Eu acho que está voltando ao normal. Tá dando eco, não? Pode voltar, pode prosseguir. Então, olha só que interessante. Deixa eu deixar no... Então, quando ele chegou aos céus, concluiu-se aquela profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha que interessante. Aqui diz claramente que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Olha só, preste atenção. Só que o texto diz claramente, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então aqui deixa claro que Jeová, ele falou, filho, você venceu, que nem está em Apocalipse capítulo 5. Você venceu. Você é digno de pegar o rolo, de abrir os 7 selos. Porque você foi morto e compraste para Deus pessoas de todas as tribos, nações. Só que é óbvio que Deus ainda continua acima dele. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. Meus amados, leiam 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. E ó, outro texto, Querubim. 1 Coríntios 11, 3, um pouquinho antes. Olha só. Fala que Jesus estava no céu quando esse texto foi escrito. Não tem nada a ver com ele estar na carne. Então, você que fica, mas é porque Jesus, ele veio na carne, então ele é menor. Não. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Jesus estava no céu. Fala assim, ó. Mas quero que saibam que o cabeça de todo... 11, 3. 11, 3, eu falei errado? Sim, mas agora eu consertei. Vamos lá, prossiga. 1 Coríntios 11, 3. 1 Coríntios 11, 3. Fala assim, ó. Mas quero que saibam que o cabeça de todo homem é o Cristo. Então nós estamos debaixo da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. O cabeça da mulher é o homem. A mulher está debaixo da autoridade do homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Gente, analisa, por favor. Nós aqui da live não estamos deturpando a Bíblia. Nós não somos perigosos, que nem tem gente que está falando aí. Essas pessoas estão falando isso porque estão com medo, porque a gente está falando a verdade. Qual é? Quando você lê um texto desse, o que você entende? Você lê e fala, poxa vida, o cabeça de Cristo é Deus. E o verbo está no presente, quer dizer, no ano 55 que Paulo escreveu isso, ali por volta do ano 55, 56, nós estamos em 2023, ele usou o verbo no presente, o cabeça de Cristo é. Ou seja, Jesus já estava no céu, portanto desbanca-se aquela ideia de que isso aí é na carne, aquelas conversas de alguns tentando espernear para defender a doutrina da Trindade católica, né? A doutrina católica da Trindade. A subordinação funcional, né? Os pseudo-teólogos começam a usar palavras difíceis para se dizer maiorais, né? Sendo que Jesus falou que Deus escolheu os humildes,
né? Para aprender. Imagina você chegar numa... Não vou falar favela, não é favela, mas uma pessoa que não tem escolaridade e chegar lá e falar, vamos ver a hermenêutica da exegese, porque a união hipostática dos subscutans... Ah, pelo amor de Deus, gente. Jesus Cristo usava parábolas. Ele falava lá, o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Ele usava coisas que as pessoas entendiam, não é? Então é isso. Ô, Querubim, então esse texto é muito claro, falando que o cabeça de Cristo é Deus. Aqui não está falando que o cabeça de Cristo é o Pai. Porque aqui a palavra é Theos. Então, a palavra Deus, para quem acredita na Trindade, é os três juntos. Entendeu? Opa, muito bem. Esse ponto que você trouxe a atenção é muito interessante. Você falou, o cabeça de Cristo é Deus, não falou o cabeça de Cristo é o Pai, porque eles queriam, na sua definição de Trindade, eles falam, não, tem três pessoas distintas, que Jesus é distinto de Deus, mas os três são um só. Então eles criam uma confusão tão grande, porque primeiro, como é que você vai falar que existem três pessoas distintas e no final dizer que eles todos são um só? É uma contradição em si a definição trinitária do credo de Atanásio. Então é uma coisa que não cola, não tem lógica, e eu sempre falo desse texto, Romanos 12:1, que diz para adorar a Deus com lógica. Se não tiver lógica, não acredite, porque tem alguma coisa de muito errado nisso. Então, muito bem lembrado, né? Lá diz para adorar, no caso, não existe essa distinção aí, conforme você mostrou. A palavra Theos, pelo menos deveria, só que eles pegam, quando você lê um texto desse aqui que fala que a cabeça de Cristo é Deus, aí o Deus aqui não é mais a Trindade, o Deus aqui é o Pai. Olha como eles são desonestos, porque para quem acredita na Trindade, você que acredita na Trindade, quando aparece a palavra Deus, se refere aos três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque os três são um, os três formam um único Deus. Então, quando fala que a cabeça de Cristo é Deus, está falando que a cabeça de Cristo é a Trindade, então Cristo saiu da Trindade, depois ele volta? Então, olha a confusão. Então, aqui, o Querubim, deixa claro que Jesus Cristo tem um cabeça. E esse Perfeito. cabeça é Deus. E quem que é Deus? É Jeová, tá? Eu quero abrir um parênteses em cima disso. O povo não conhece quem é Deus. Jesus falou em João, capítulo 17, versículo 25. Esse assunto foi tema de uma consideração numa live, não foi? Lá, olha, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 25. Confere aí na sua versão da Bíblia. Jesus falando que o... Oi? Qual delas? Que hoje eu... Pode escolher uma aí. João, capítulo 17, versículo 25. Eu vou pegar a João Ferreira de Almeida, que o pessoal gosta. Ótimo. O Atafona tá aí também. Ô, Atafona, ó a Bíblia que eu comprei, Atafona, ó. Chegou pra mim ontem, ó. Tradução brasileira. Usa o nome de Jeová em todos os lugares também. E é aprovada pela SBB, é isso? Sociedade Bíblica do Brasil, né? Ok. Vamos lá. João 17, versículo 25. Olha o que Jesus falou sobre Deus. Que o povo, o mundo, as pessoas não sabem nem quem é. O que Jesus falou? Preste atenção nessa leitura, como é importante. E aí escute o que eu tenho a dizer sobre isso. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste. Pois bem, olha, ficou mais do que claro. Primeiro ele fez um bullying para o Trinitário aí, no caso do Espírito Santo, que não falou do Espírito Santo. Então sempre a Bíblia coloca esses dois. Não existe uma pessoa do Espírito Santo, porque sempre quando fala é os dois aí. Jesus Cristo falou do Pai dele, e não existe nada de uma terceira pessoa. Isso aí é uma inferência da religião, é teologia, não é Bíblia. Agora, voltando ao assunto aí, Jesus falou, o mundo não conhece a Deus. E isso é fato, porque quando você conversa com uma pessoa, ele vai dizer que Jesus é Deus e Deus é Jesus. Na verdade, a Bíblia mostra que o anjo Gabriel, quando falou para Maria, olha, ele é o Filho do Altíssimo. Aí nós lendo o Salmos 83, 18, lá diz, para que as pessoas saibam que tu, cujo nome... Como é que está nessa Bíblia da SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, Salmo 83, 18? Aí tem o nome de Deus? Vou abrir aqui, peraí. É só um parênteses para mostrar quem é Deus, que o mundo não conhece quem é Deus, né? Vamos ver o que diz as Escrituras. Não, mas peraí que eu vou fazer o seguinte, Querubim, eu vou abrir duas Bíblias aqui. Ok.
Deixa eu pegar a outra João Ferreira de Almeida aqui, revista Então, corrigida. o anjo Gabriel, ele chegou para Maria, prezados ouvintes, todos vocês que estão agora participando dessa live, por favor, avisem os amigos para que possam entrar em contato com esse @raciocínio bíblico, é o TikTok que está sendo transmitido agora essa live e depois vai ser postado no canal do Queruvim na internet. O que nós estamos mostrando é citando agora o texto do Salmo 83:18, Ó, e ele vai ler nas versões aí que ele eu tô com achou aí, algumas que ele bíblias tem. aqui, tá? Ó, pessoal aqui, ó, Ok. tô com algumas bíblias aqui. Aqui, ó, João Ferreira de Almeida, ó, Bíblia João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. ARCE, Almeida Revista e Corrigida. Ok. Aqui fala o seguinte, ó. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aí quando a gente pega a Bíblia a tradução brasileira, Salmos 83:18 tá aqui, ó. Para que saibam que tu, cujo nome é que só tu, cujo nome é Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tá? Ótimo. Pois bem, a partir desses textos foi escrito por testemunhas de Jeová? Óbvio que não. Então, no original, as cópias dos originais que nós temos hoje em hebraico, a BHS, por exemplo, vende em qualquer livraria evangélica, a BHS é a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Em hebraico, todas são tiradas dali para fazer esse texto. Aí está dizendo que Jeová é o Altíssimo. O anjo Gabriel chegou para Maria e disse, ó, ele é o Filho do Altíssimo. Então hoje as grandes igrejas nem sabem quem é Deus. Eles falam em Jesus, Jesus, Jesus e Deus eles colocam no fundo do baú. Eles apagam o nome de Deus de suas versões da palavra de Deus. E agora virou uma modinha. A pessoa ouve isso aí, leu a palavra de Deus e fala, mas Jeová, não existe J em hebraico. Primeiro que aí não é hebraico. Você leu hebraico? Isso aí é hebraico? É português, então pelo amor de Deus, né? Dá licença, deixa a gente passar. Esse negócio de, em hebraico não tem letra J, ele não leu em hebraico, né? Eu tô falando isso para esse pessoal que está igual um papagaio repetindo essa modinha agora deles dão e falar em hebraico não tem letra J. Em hebraico, de fato, você encontra em 50 lugares na Bíblia Hebraica Stuttgartense, no texto da Bíblia Hebraica você encontra o nome Jeová, né? É Jeová. Com as vogais e Jeová, para ler Jeová. Em português, então, muitas Bíblias colocam Jeová porque é antiquíssimo. Para vocês terem uma ideia, no Museu Britânico tem um papiro, um PGM, século II, meus amigos, com o nome Yeuá, em grego, né? Iota, Epsilon, Ômega e o Alfa, Yeuá. Aí tem gente que fala esse nome Jeová com a vocalização Eoá, é do ano 1500, 1200, não. PGM, século II, no Museu Britânico, tem um texto em grego que tem o nome Yeuá. É muito antigo. Então, o nome de Deus na Bíblia hebraica, ele ocorre no texto em hebraico 50 vezes para se ler com as vogais E ou A, Sheva Roland Kamatz. Então é muito antigo, porque o mais antigo texto maçorético que eu conheço, que tem as vogais assim embaixo, que foi os maçoretas não inventaram as vogais, elas sempre existiram. O que eles fizeram foi inventar a forma escrita delas. E eles colocam E ou A, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Posso citar na íntegra para você, anota aí, Gênesis 3:14, você que lê em hebraico, vai na Massorá, vai ver que está lá Yehová. Aí você também dá uma olhada em Êxodo capítulo 3, versículo 2, lá vai estar Yehová. Pois não, prossiga. Posso mostrar uma coisa, já que você está falando do nome de Deus? É só uma parêntese para a gente prosseguir com o tema. Ó, eu tô com a Bíblia israelita aqui, ó. Sim, Bíblia israelita com estudos judaicos. sim, sim. Olha que interessante. O que os israelitas, assim, os judeus, né? Estudos judaicos, né? Os judeus disseram sobre o nome de Deus na Bíblia israelita. Eu vou mostrar aqui para vocês em Gênesis 2:4, foi a primeira vez que aparece o nome de Deus na Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Olha aqui, ó, o que eles dizem, ó, Bíblia israelita com estudos judaicos, tá vendo? Ó, aqui tem uma nota de rodapé, Queruvim. Deixa eu ver se vai Sim. dar para mostrar aqui, peraí. Peraí que tá ficando... Aqui. YHWH. A fonética exata do nome Elohim é algo difícil de reproduzir. Mas existem dois nomes usados hoje em dia e um dos dois é o que mais se aproxima da pronúncia original. Olha o primeiro aqui, Queruvim. Jeová, né? Tá vendo? Aí. Agora, só mais um parênteses ainda sobre isso, para a gente prosseguir com o tema. Tem gente que fala, não, o nome Jeová ou Jeová é as vogais de Adonai. Não é porque Adonai começa com A. Ó, Adonai, A. E o nome aí, em hebraico, é
Jeová. Então, essa conversinha fiada, repetitiva, uma cantilena, que tenta... Primeiro, gente, porque esse assunto de pronúncia exata dos nomes não é necessário. Os apóstolos, quando eles escreveram o Novo Testamento, eles escreveram em grego, né, por exemplo, e não mantinham a pronúncia original dos nomes hebraicos. Eles mudavam, eles colocavam a forma grega. Por exemplo, Jesus, eles não colocaram Yeshua ou Yeshua, alguma coisa assim em grego, porque é feminino, porque termina com A. Por exemplo, Maria, Atalia, Joana. Então, não, eles não colocavam o nome de Jesus da forma hebraica, Yeshua, porque para o grego ia soar feminino, e isso seria um sacrilégio. Então, eles colocaram a forma grega. Então, eu posso colocar Jeová, que é a forma portuguesa. Não tem nada de Jeová em hebraico, não tem letra J, porque Jeová é em português. Vamos parar com isso, quem fica repetindo igual papagaio. Jeová não é, porque em hebraico não tem letra J. Jeová não é em hebraico, meu Deus do céu. Para e põe isso na cabeça. Eu estou falando assim, enfatizando... Jesus também não. Sim. Jesus, que nem você falou, é Yeshua, né? Ou Yeshua. Yeshua, a abreviação de Yehoshua, antigamente no tempo de Moisés. Yehoshua, no tempo de Jesus, Maria, mãe de Jesus, devia falar Yeshua, né? Jesus. Aí os gregos já, Jesus. As pessoas dizem que Jesus é transliteração. Mas a transliteração não é quando você pega a fonética de um nome e translitera para outro idioma. Por exemplo, Jesus para Jesus é transliteração. Jesus para Jesus. Agora, Yeshua para Jesus, aonde que tem transliteração aí? Eles usavam, os apóstolos, ao escreverem os nomes judaicos, eles não se preocuparam em manter a pronúncia exata. Esse pessoal que acha que tem que ter perfeição fonética, eles acham que os nomes servem de amuleto, é como se fosse uma coisa... Isso aí para mim é uma macumbinha, isso aí. Tem que falar o nome do mesmíssimo jeito. É como se fosse uma coisa assim meia de spell, coisa de bruxo, entendeu? Isso não existe. Os apóstolos, quando escreveram em grego, eles usaram as pronúncias gregas. Por exemplo, Rebeca, em hebraico é Rivka. Eles não iam falar Rivka, eles usaram o nome na forma grega. Hoje mesmo em português ninguém questiona, não fala Rebeca, né, lá da antiguidade do tempo lá dos patriarcas. Não pode falar Rebeca, porque era Rivka. Ninguém questiona o nome Rebeca. Agora o nome Jeová, o povo que fica com a birra com o nome Jeová. Pode falar. Atos capítulo 9, versículo 36 aí. Muito bem. Atos 9, eu sei do que você está falando. É o nome que é traduzido, né? Atos 9, versículo... Não, porque eles dizem que não pode traduzir nome próprio, né? Sim, versículo... Qual é o versículo? 36? Atos 9, 36. Que Mas diz? havia em Jope, uma cidade chamada Jope, certa discípula de nome Tabita, que traduzido significa Dorcas. Muito bem lembrado. Nós vamos terminar esse assunto aqui para voltar para o tema, mas o ponto é, nome pode ser traduzido? Também, muitos nomes são traduzidos. Esse pessoal que fala, toda hora fica repetindo essas coisas, em Jeová não pode ser porque em hebraico não tem letra J, também o nome não pode ser traduzido. Gente, sai fora desse pessoal, eles não são eruditos de idiomas, não são enciclopedistas, eles rejeitam os dicionários, é um povinho que apareceu agora de internet. E eu sugiro a vocês que comecem a estudar com responsabilidade. Aqui mostra que nomes são traduzidos. Tem nomes que são, tem nomes que não são. Entendeu? Então não existe essa coisa engessada. Ou é traduzido ou não é. Existem variações de como que passam o nome de um idioma para o outro. O fato é que os apóstolos, eles não preservaram a exata pronúncia. Então não tem problema nenhum, né, falar o nome Jeová para se referir a Deus. Com estudos judaicos. Sim. Judaicos. Aqui tem J no judaico. Tipo assim, o povo israelita, né, que escreveu a Bíblia, que traduziu a Bíblia israelita, fez o estudo, quando foi fazer para o português, escreveu judaico aqui. Por que Muito será? bem. Então, aí no caso, permita-me concluir esse assunto aqui do nome e tal, porque a gente destoa do tema. No caso, teve um rapaz aí num grupo, né, falando, não pode falar Jeová, porque em hebraico não tem letra J. Aí o pessoal explicando, não, mas Jeová é em português. Aí de repente alguém chegou e questionou a ele, o seu nome é José, então não pode falar também. Porque em hebraico é Yosef. Então esse pessoal... Maria, mãe de Jesus, eu nunca vi ninguém brigando na internet, discutindo sobre palavras, que é uma coisa até feia. Onde alguém chega e fala, não pode falar Maria, não, a Virgem Maria não é Maria, porque em hebraico é Miriam, e de fato é Miriam.
Mas você viu alguém brigando para falar, não vamos ter na Bíblia, vamos apagar o nome dela da Bíblia, porque não sabemos a pronúncia. Aí alguém fala, não, mas era Miriam. Aí alguém questiona, não existe isso. Agora com o nome Jeová, que já não pode mais ser suplantado, todo mundo sabe que é o nome que identifica o Deus da Bíblia. Jesus falou, o mundo não veio a conhecer a Deus. Então nós estamos mostrando para você que o que aconteceu foi um trabalho bem tecido de enganação, onde os líderes religiosos removem o nome de Deus, o Pai de Jesus Cristo, das suas versões da Bíblia, preparando o caminho para a teologia da Trindade Católica, que hoje é doutrina das igrejas. Então eles não falam sobre Deus, não conhecem a Deus, removeram o nome de Jeová de suas versões, e aí hoje, quando fala em Deus, na mente desses jovens que estão no TikTok aí, as mocinhas, vou falar uma palavra de Deus aqui. Aí ela lê um texto, começa a falar, então Jesus que é o nosso Deus. Gente, esse povo não conhece nada, são enganadores da mente. Querubim, lembrando, pessoal, por favor, Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, nosso Rei. Jesus Cristo, para uma testemunha de Jeová, ele é a segunda pessoa mais importante do universo, tá? Por quê? Porque ele nos libertou do pecado. Muito bem. Ele realmente é o que está escrito lá em Isaías 9,6. Ele será chamado Deus poderoso, maravilhoso conselheiro, Pai eterno, príncipe da paz, tá? Tem gente até que usa esse texto para dizer que Jesus é o Deus todo-poderoso. Não é. Ele será chamado, estava lá, e ele é realmente um ser poderosíssimo, tá? Isaías 9,6. É bom para comentar, esclarecer um pouco. Não, ô, Lucas, não tô, porque assim, eu falei que ele é a segunda pessoa mais importante do universo. Eu não disse que ele é a segunda pessoa da Trindade. Você tá colocando palavras na minha boca, meu amado Lucas. Eu respeito você porque você é uma pessoa que nunca atacou, sempre tá aí nas lives. Eu vou deixar você aí na live, tá? Gente, entenda uma coisa. O primeiro mais importante do universo é o nosso Criador, Jeová. Ele é de eternidade a eternidade, tá? É o que está em Salmos, capítulo 90, versículo 2. Agora, Jesus, ele não é de eternidade a eternidade. Jesus, ele foi criado por Jeová. Quando você lê, por exemplo, vamos analisar, o Querubim. Bora. Vamos começar com o texto que traduziram de forma errada em algumas Bíblias? Ok. João capítulo 1, versículo 18, Querubim. Opa, agora é outros 500. Deixa eu ver, João 1,18. Eu tô até preparado com uma Bíblia João Ferreira de Almeida aqui, ó. Sim. Que é a do século 21. Que é bem interessante essa Bíblia, porque a palavra ali foi trocada. Como é que é a palavra filho em grego, Querubim? É ruios, né? Só que tem várias formas de escrever, porque vai depender do caso gramatical. Eu vou abrir, já que você está pedindo aí, eu vou abrir o texto grego aqui da passagem referida. Porque é o seguinte, tem algumas Bíblias, Querubim, que trocaram, assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. Aí fala, algumas Bíblias falam assim, ó, o Filho unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Só que a palavra no original não é filho, é Deus unigênito. Isso, muito bem. O texto fala assim, Theon, Deus, udeis heoraken popte. Ninguém observou jamais. Monogenes Theos, o unigênito Deus, ou seja, Deus unigênito, para reorganizar a ideia, é o que tem, né? Aí termina, então o ponto é esse, né? O Deus unigênito, Monogenes Theos, não é isso? Exatamente. É interessante, Querubim, que aqui fala o seguinte, ó, aqui tá falando claramente e expressamente, agora o pessoal vai dar um infarto aqui, quer ver? Ó, vai dar um infarto agora no pessoal trinitário. Aqui tá falando de dois deuses. Aqui tá falando de dois deuses, tá? Ah, vocês são politeístas? Não, eu já expliquei que a palavra Deus representa alguém que tem poder e autoridade. Não é um título só para o nosso Criador Jeová. Eu já expliquei que juízes são chamados de deuses em Salmos 82:6, que anjos são chamados de deuses em Salmos 8:5. Jesus é chamado de Deus porque ele recebe poder e autoridade de Jeová em 1 Coríntios 15:27. Então, entenda isso, ok? Agora vamos lá. Ninguém jamais viu a Deus. Quem que é esse Deus que ninguém jamais viu, Querubim?
Moisés pediu para ver a face de Jeová, em certa ocasião, e Jeová disse: ninguém pode vir a mim e continuar vivo. Né? Em Êxodo, me parece que é 33:20, é que eu tento lembrar, assim, às vezes faz muitos dias que eu não cito esse texto, mas foi uma ocasião, né? Êxodo capítulo 33, eu acho que é isso, ó, não podes ver a minha face, porque homem algum pode ver-me e continuar vivo. É isso mesmo. Então, ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Aí o apóstolo João, que lia essa passagem, ele repete e prossiga, então, com a análise de Então, João, capítulo 1, ninguém versículo jamais viu a 18. Deus. Aqui está falando que ninguém jamais viu o Deus Todo-Poderoso Jeová. Aí fala o seguinte: o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. É o que está escrito na João Ferreira de Almeida. Não sei se é assim que está no original. Como é que está no original? Perdão, eu destoei aqui da atenção, saí um Como é pouco que da está no atenção. original a segunda frase aí do 1,18? O monogenes theos, o Deus unigênito, aqui está assim, Deus unigênito, on, o que está eston kolpon, junto a o seio tu patros do Pai, este ekeinos exegesato, é aquele que tem feito, dado a conhecer. Isso. Agora eu pergunto para você, Queruvim, você que entende de grego. O que Sim. que significa Deus unigênito? Mono significa único. Genes vem da palavra, no caso, gerar, né? No caso aqui, genes, se for olhar a raiz, vai remontar a gnomai, algo que vem a ser. No caso, gnomai é uma coisa que não existia e passa a vir a ser. Aí da onde vem genos, né? No caso, genos, mas olhando, remontando a raiz etimológica de tudo, vem do verbo gnomai. A princípio, a base de toda a palavra. Então, monogenes seria o único gerado, o único que foi dado à luz. O monogenes é o único gerado, unigênito. Essa palavra é usada com referência na Bíblia. A gente vê, a Bíblia foi escrita, por exemplo, o Velho Testamento todo em grego, a chamada Septuaginta. No começo em hebraico, mas depois traduzir para o grego. Aí quando fala da filha de Jefté, que ela era a monogenes dele. A monogenes, ela usa a expressão monogenes, mesma palavra usada aí. Ela era filha unigênita, quer dizer, não tinha outro. Então, no caso, o que a Bíblia quer dizer quando fala que Jesus que ele é um Deus unigênito, é porque quando o Jeová foi criar, a única criatura que ele fez, o único ser que ele fez foi Jesus. Jesus é o único gerado, o único nascido de Deus, que Deus criou. Deus criou sim, porque Colossenses 1,15 fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, portanto é da criação. Jesus é o primogênito, a Bíblia Almeida diz isso. Não tem nada a ver de soberano, outras ideias, não. Primogênito é o filho mais velho, o primeiro filho. E unigênito, monogenes. Essa palavra, se você olhar nos textos então da Bíblia, monogenes, vai ver que, por exemplo, quando Maria, em Lucas 2,7, fala que ela deu à luz o seu primogênito, né? Só que ele já é primogênito, protótocos, que seria o primeiro filho que ela teve com José. O primeiro. Então, quando a Bíblia fala em Colossenses 1,15 que Jesus é o protótocos de toda a criação, é o primogênito de Deus. Aí você pergunta para o Trinitário, quem é o primogênito de Deus? Ele vai dizer, não sei. Nunca vão reconhecer que Jesus é o primeiro que nasceu lá no céu. E a Bíblia diz de uma maneira clara, escancarada em Colossenses 1,15. Esse texto aí fala que ele não só é o primogênito, esse texto fala unigênito. Unigênito porque o único que Deus fez lá nos céus foi Jesus. E os outros todas as outras coisas foram feitas por intermédio dele. Por meio dele foram feitas todas as coisas que existem. Excetuando o Pai, é claro, né? É claro que se excetua aquele que ele criou também, assim como é claro que se excetua aquele que ele sujeitou também. Só que isso não está tão claro para os trinitários. Eles estão confundindo as pessoas, né? Outro texto que eu queria que, se Sim, você pudesse, não ficar difícil para você, sim, sim. Miqueias capítulo 5, versículo 2, você conseguiria ler em hebraico para mim? Ou fica Vamos difícil? ver. Não, não fica não, não tem problema nenhum. Vamos lá, é Miqueias, qual é? Miqueias 5, Miqueias. 2. Eu quero que você leia, porque esse texto é uma profecia sobre nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deixa eu ver aqui, capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 2. Tem algumas Bíblias que estão no versículo 1 e outras estão no versículo 3. As Bíblias católicas estão no versículo 1. Que fala de tu, ó Belém de Efrata. Abre lá, fazendo favor.
Tá bem, já estou abrindo aqui. Se Miqueias você puder virar a 5:2. tela aí, não sei se pode. Se eu estiver pedindo demais, Ah, você me perdoe, que eu não combinei isso com você, querubim. não, realmente não é demais não. Para mim é um prazer. Deixa eu só abrir aqui o texto, Miqueias 5:2 em hebraico. Espera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, você quer que eu leia o texto? PSB, deixa eu arrumar aqui a formatação para ficar melhor para mim ler. Miqueias 5:2. Pronto, já estou no jeito aqui? Você pode. Será que é muito difícil virar a tela? Não, de forma alguma. Dá para fazer isso sim. Deixa eu ver aqui. Miqueias 5:2, ó. Micá, Peraí, calma que né? não abriu a tela, querubim. Tá sem. Ah, ok, perdão. Vai Aí, lá. isso. Aí, Miqueias 5:2. Então tá aqui, Micá, né? Perek, porque eles falam Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Perek, He, ó, Pasuk, né? Radstein, no caso 2. Aí, Veatá, Beit Lechem, e tu, Belém, casa de pão, né? Belém, e tu, Belém, Efrata, Tsair, né? Tsair, que significa pequena demais, Liheiot, para se tornar Bealefei, entre os Bealefeus governantes, ou os milhares, a Yehudá. Mimcha de ti, li, para mim, Yetze sairá, Liheiot é aquele que há de tornar-se, Moshel, Moshel é governante, Be Israel. Aí fala, o Motsaotav, e cujas Motsá vem de Yatsá, sair, e cujas saídas, ou pode ser traduzido cujas origens, origem, saída, vem a palavra hebraica Motsaotav. Mikedem é dia muito, Mime Olam, desde os dias da antiguidade. Ou pode ser Olam, pode ser eterno, mas nem sempre. Olam, nem sei, a palavra significa literalmente tempo indefinido, diz o léxico. sim. Então, aqui está falando que as saídas ou a origem dele, desse que nasceu em Belém, que havia de se tornar Moshel, que é governante, né? Moshel é governante. A saída dele, o Motsaotav Mikedem, Me Olam, desde os dias de o tempo indefinido. Olam é tempo indefinido. Gente, deixa eu explicar. Se alguma Bíblia colocou que é da eternidade, está errado. Porque Olam, se você clicar, a palavra Olam, ela significa um tempo indefinido, que pode ser eterno, mas não necessariamente. Certo. Então aí tá falando que Jesus tem origem. Tá falando. Origem são dos tempos antigos. Exatamente. Eu até escrevi um artigo sobre isso, né? Por exemplo, a King James fala eternidade, né? Várias versões. Já a versão católica, ela usa a expressão longínquo passado. A nova versão internacional, tempos antigos, para você ver que está em harmonia com o que eu falei, porque a palavra olam, ela não significa somente eternidade, né? Ela não significa somente eternidade. Olha o que diz várias versões de língua inglesa, olha aqui, a RSV, Revised Standard Version, a JB, a NEB, várias versões, olha. New American Bible, a NAB, a NIV, né? Várias, olha o que elas falam. De ti me sairá o que há de ser governante de Israel, cujas origens, origem, viu? Jesus teve origem, ó. É de há muito, dos dias da... Aqui não fala eternidade, fala antiguidade. Várias versões de língua inglesa traduziu Olam por antiguidade, não é eternidade. E traduziu que ele teve uma origem. Exato. Agora, como é que pode Jesus ele ser igual ao Pai no sentido de eternidade, se Miqueias 5:2, por exemplo, uma profecia sobre ele, diz claramente que Jesus ele teve origem. Isso não concorda, querubim, com Provérbios 8:22, isso não concorda com Colossenses 1:15, isso não concorda com Apocalipse 3:14, onde todos esses textos diz que Jesus ele foi o princípio da criação de Deus, que ele foi o primogênito de toda a criação? Exatamente. Então nós vemos o Colossenses 1:15, ali falando de Jesus, diz que ele é o primogênito de toda a criação. Como entender esse texto? A Bíblia explica a Bíblia, não precisa consultar um líder religioso
famigerado, com títulos acadêmicos, não. Você pega Apocalipse 3,14 e lá fala que Jesus, que é chamado ali a testemunha fiel e verdadeira, né? Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é da criação de Deus. A palavra princípio, arque ali, é usado pelo apóstolo João, ele emprega essa palavra 21 vezes em todos os seus escritos, e sempre, todas as ocorrências de arque nos escritos de João, que foi o Evangelho de João, as cartas 1ª, 2ª e 3ª João, e Apocalipse, sempre arque, princípio, quer dizer começo. Sabe quando Jesus fala, olha, no tempo do fim essas coisas vão acontecer, guerra e tal, é um princípio das dores, aí ele usa arque, princípio, começo. Então, quando Apocalipse 3,14 fala de Jesus e diz que ele é o princípio da criação, o trinitário vai querer enganar os teólogos, os líderes religiosos, eles vão dizer assim, não, aqui princípio é igual a palavra princípio da lei. Eles vão tentar destoar o significado original, vão começar a usar filosofia e vão desesperadamente querer sair do texto. Acontece que o texto ele explica Colossenses 1,15, um explica o outro. A Bíblia é autoexplicativa. Jesus é da criação de Deus, isso é claro que nem cristal. E então nós orientamos as pessoas a buscar a verdade por meio do estudo investigativo da Bíblia. E não ficar confiando nos líderes religiosos, porque eles não estão falando a verdade. O mundo nem sabe quem é Deus. A pessoa que acha que Jesus é o próprio Deus, todo-poderoso, em forma humana, ela vai e se alicerça em textos mal interpretados, equivocados da parte dela, porque ela não estudou. Aí ela acaba sendo enganada por causa da lei do menor esforço. Não pesquisa com afinco, dedicação, porque o estudo da Bíblia não é uma hora para debater. O estudo da Bíblia não é uma hora para você... agora eu vou provar que aquela religião está errada, igual alguns estão fazendo aí, até ameaçando a gente falando que a gente tem que morrer queimado, né? Eles estão dizendo aí em alguns vídeos. É coisa triste. Gente, para com isso, vamos estudar. Prove para você mesmo que a Bíblia não está dizendo que Jesus foi criado. E compare Colossenses 1,15 com Apocalipse 3,14. Colossenses 1,15 fala que ele é o primogênito de toda a criação, prototokos passes quitícios. E Apocalipse 3,14 diz que ele é o princípio, arquee, tesquiticius tuteu, da criação de Deus. Portanto, ele foi criado por Deus. A doutrina católica da Trindade não está falando a verdade. Querubim, Oi. A palavra arque, é arque que fala? Mais ou menos, pode ser. Dá para entender. Desculpa, eu não sei grego. Sem problema. Dá para entender. Essa palavra, ela pode ter, vamos ser sinceros, ela Sim. pode ter outro significado do que princípio? Claro, tem esse, mas aí o contexto imediato mostra claramente. Às vezes está falando de governante. Eu vou chegar nesse ponto. Ela Perfeito. pode ter outro significado do que princípio? Normalmente não é o significado, a não ser que o contexto mostre que é outro significado, mas normalmente é início. Essa é a acepção primária. Qual é um outro significado que pode ter? Arque, embora não seja tão comum, mas ela tem o sentido também de... porque o prefixo arque, né, seria não só o principal, mas às vezes também como início. Então alguns vão usar como principal, um governante, um príncipe. Certo, né? Beleza. Ok, é isso que eu queria saber. Agora, é por isso que eu queria aqui perguntar para você. Nós analisando... se nós analisarmos todo o escrito de João, esquece Lucas, esquece Mateus, esquece o apóstolo Paulo, se nós analisarmos o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira carta de João, e Apocalipse, que foi escrito por João, em alguma dessas cartas ou livros, João utilizou a palavra arque para outro significado além de princípio? De jeito nenhum. Estatisticamente, claro que não. E outra coisa, se fala que ele é o arque da criação, mesmo que a pessoa diga que ele é governante, que ele é qualquer outra coisa, ele é parte do grupo da criação. Pronto, checkmate. Então cala-te, você que acha que tem que defender a todo custo a doutrina católica da Trindade. Você agora tem que analisar o texto todo, meditar com oração, né? Porque se ele é o arque da criação, ele é parte de um grupo da criação. A outra coisa que eu citei na última live, né, é o texto de Colossenses 1,15, quando fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, certo? Essa expressão, primogênito de,
essa frase, primogênito de, ela ocorre 35 vezes desde Gênesis até aí, quando então me parece que essa é a 36ª ocorrência da frase primogênito de. E sempre quando ocorre o primogênito, ele é parte de um grupo. Então, Jesus é obviamente parte de um grupo. E qual grupo? Vamos ler de novo. Colossenses 1,15. O primogênito de toda a criação. Portanto, ele é parte da criação. Ó, Querubim, deixa eu tirar minha tela aqui, peraí. Deixa eu Ok. tirar esse coisinho aqui, esse efeito. Ok. Pronto. Ó, seguinte. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Esse site aqui não é um site das Testemunhas de Jeová, até porque a Testemunha de Jeová não tem site interlinear. E aqui, não, é 3,14, pô, peraí. Falei errado. 3,14. 3,14. Tô mudando Sim, aqui. sim, sim. Ó, Apocalipse 3,14. Aqui, ó, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa Bíblia aqui, ó, é a Almeida Revista e atualizada interlinear, fonte desconhecida, né? Aí quando você clica aqui, ó, na palavra princípio, ele vai dar a palavra. Como é que fala a palavra aí? Arque ou arche. Isso. Qual é a primeira acepção? Começo, olha lá. A primeira acepção da palavra. Começo. Não, mas não é isso que eu queria ver. Ó, eu vou clicar Sim. aqui, ó, em ocorrências, tá? Sim. Ver ocorrências. Aí, olha que interessante, ó, tem 55 ocorrências dessa palavra nas escrituras gregas, tá? Sim. E aí, vamos analisar qual é o que ela quer dizer nas sentenças aqui. Então, ó, Mateus 19,4, princípio, Mateus, princípio. Mas vamos pegar João, porque foi João que escreveu o Apocalipse. Então, Sim. a João capítulo 1, tem lá, né? No princípio era o verbo, ó. Ele usou arche, né? Arhe, né? João 2, princípio, João 2,11, princípio, desde o princípio, João 8,25, João 8,44, desde o princípio, princípio, aqui Atos já é quem escreveu, foi Lucas, ele usou pontas para arque, já não é, mas foi Lucas, né? Aí já usou princípio de novo, princípio, Romanos, Efésios, vamos voltar para João, ó. Vamos lá, cadê João? Pera aí, ó, João. 1 João, princípio, ó. Ó, estado original, Judas, já não foi João. Apocalipse, princípio, primeiro e último, aqui em Apocalipse 22:13. Então, todas as vezes que a palavra arche, sei lá como é que você fala aí, aparece com João escrevendo, ele sempre utilizou a palavra arche, para princípio. Então, Jesus é o princípio da criação de Deus. Como é que pode, Querubim, uma pessoa, ele lê esse texto do fundo do meu coração, você que está assistindo a live, quando você lê o próprio Jesus falando com João, para João escrever Apocalipse, fala assim, ó, aqui diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Meus amigos, o que você entende quando você lê esse texto? Apocalipse 3,14, abre na sua Bíblia aí. Sim, Luiz, ele já existia antes de Adão, tá, Luiz? Jesus, ele é o princípio da criação de Deus no céu, tá? Ele foi a primeira criação de Deus. E depois, por meio de Jesus, Deus criou todas as outras coisas. Os anjos, a terra, os céus, Adão. Por isso que lá em Gênesis fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem. Porque Jesus estava com Jeová na criação. Entendeu? É muito claro, gente. É muito claro. A gente não está aqui ofendendo ninguém. A gente não está aqui xingando ninguém, desejando a morte de ninguém, como tem algumas pessoas fazendo conosco. A gente está lendo Bíblia para você. E eu tô com umas 20 Bíblias aqui, tá?
mostrando para você. Isso, Wender, Jesus é um Deus, exatamente, Wender. E nós não somos politeístas por pensar assim, se você quer chegar nessa conclusão. Tá? Deixa eu explicar esse assunto, porque assim, a palavra politeísta, ela se refere à pessoa que adora e acredita em vários deuses. Nós entendemos da mesma forma que os judeus da antiguidade. Em Êxodo 7:1, lá fala que Deus, ele se dirigiu a Moisés e disse: Vê, Moisés, eu te faço Deus para Faraó. Netatiha Elohim le Faraó. Então, naquele momento, Moisés foi chamado de Deus pelo próprio Deus. Então, como assim Moisés era Deus? Porque ele tinha muito poder na sua mão e também comando. E a palavra Deus, ela é definida no léxico de hebraico antigo, do Dr. Jeff Benner, como se referindo a qualquer coisa ou pessoa que tem muito poder e autoridade, comando. Qualquer pessoa ou coisa. Então, por isso que o texto de Filipenses 3,19 fala de pessoas que só pensam em comida, bebida, nas coisas materiais, sexo. O Deus deles é o ventre. Lá diz assim, a sua glória consiste na sua vergonha e o seu Deus é o ventre, porque eles fixam as suas mentes nas coisas da terra. Então a palavra Deus, lá teós, o apóstolo falou que é o ventre da pessoa. Então tem pessoas que ela é comandada pela barriga. Então a barriga é o poder que domina ela e aquilo que comanda ela. Então a Bíblia fala que o Deus dela é o ventre. Filipenses 3,19. Então a palavra teós, Deus, usada nesse texto, e é usada também em Êxodo 7:1 com referência a Moisés, né? Lá no caso do Velho Testamento foi escrito em hebraico, então é Elohim, Deus chama Moisés de Elohim. Então Jesus é chamado de Elohim também, ou Deus, só que no grego é teós. Em João capítulo 1, versículo 1, quando fala que e a palavra era Deus, ou um Deus, a forma melhor é um Deus, que é a tradução mais exata, porque é óbvio que se teós ali é um predicativo, do sujeito, o sujeito é Jesus, ou Logos. Então ali teós não é Deus com letra maiúscula, que Jesus é Deus, o Criador, não tem nada a ver isso. Lá está usando o teós como adjetivo, é um substantivo predicativo. Portanto, é um Deus, é a forma mais exata de verter o texto. Tanto é que várias versões agora já estão começando a colocar que a palavra era divina. É só você ver a versão tradução Novo Mundo mesmo na nota, diz que é uma alternativa viável, e a palavra era divina. Por quê? Porque Jesus ele é uma divindade. Será que as testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus? Mentira, não. Nós consideramos ele como um ser divino, muito poderoso. O que é divino, querubim? Porque é o seguinte, as pessoas dizem assim, que se Jesus é divino, ele é o próprio Deus, porque divino só pode ser Deus. Só que quando você lê, por exemplo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, quer ver? 2 Pedro... Sim. Capítulo 1, versículo 4, fala assim, ó, você que quiser ler aí, gente, leia aí, por favor. Oi, Tom, meu amado, a gente já leu esse texto, a cabeça de Cristo é Deus, isso mesmo. 2 Pedro 1,4, eu tô repetindo várias vezes para você abrir na Bíblia de vocês aí. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, olha só, fala assim, ó. Por meio dessas coisas, ele nos concedeu as promessas preciosas e muito grandiosas, para que por meio delas, vocês participassem da natureza divina, tendo escapado da corrupção do mundo causada pelos desejos errados. Aqui está falando que uma parte, que é os ungidos aqui, eles participarão da natureza divina, eles serão divinos também, é isso? Exatamente. Pessoas que foram comprados por meio do sangue, o sangue de Jesus Cristo, conforme diz Apocalipse 5, 9 e 10, digno és porque compraste pessoas com teu sangue e eles reinarão sobre a terra. Então os que têm esperança celestial, aí fala que eles serão parceiros na natureza divina ou na divindade. Por quê? Porque divino não se refere, não é uma palavra, tem gente que fala assim, divindade só se refere ao Criador. Não, Jesus ele é uma divindade, as testemunhas de Jeová não negam a divindade de Jesus. O que é divindade? Se você pegar o dicionário Webster, debaixo de divindade, lá vai falar, divindade é um ser que é divino. E o que é divino? Pega o Webster e dá uma olhada na definição da palavra divino. Abre aspas, divino de acordo com o Webster. Algo de Deus, relacionado a Deus, ou procedendo diretamente de Deus, ou um Deus. Fecha aspas. Portanto, o dicionário diz que divino se refere a um Deus também. Então, Jesus é chamado na Bíblia de um Deus? Sim. Ele é um Deus, é teós em hologos. Um Deus era a palavra. João capítulo 1, versículo 1, parte C. Ali sem o artigo, evidentemente, porque Jesus,
Ele é um Deus, ele é divino, é uma divindade. Então, se ele é um ser divino, as Testemunhas de Jeová nunca diria que Jesus não é uma divindade. A revista Despertai, né? É uma publicação... Oi. Eu estou com a Bíblia Palavra-Chave aqui e ela tem o Sim. dicionário Strong. E sim. No dicionário Strong, gente, ó, tô com a Bíblia aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Bíblia Dicionário Palavra-Chave Strong. da Assembleia de Deus, só que ela tem um dicionário Strong. E o que é esse número aqui, Queruvim? Porque assim, fica aqui G2304. O que é isso? O que significa isso? É porque James Strong ele fez uma busca em ordem alfabética de todas as palavras em hebraico. Aí ele fez número 1, número 2, foi colocando número em cada palavra em hebraico. Aí deu umas 8.000 palavras, ele numerou cada uma. E aí o James Strong, né, ele fez o dicionário e na verdade é uma concordância. O que é uma concordância? Uma ordem alfabética de palavras, e ele fez o mesmo com Mateus até Apocalipse. Ele pegou as palavras em grego, colocou os números de deu 5.000 palavras, e cada uma tem um número. Então, G2304 é James, né, que é de James Strong, é isso? Isso, é. Aí a palavra aqui é Teios, divino é Teios, tem um I. Isso, Teios, não é Teos, é Teios. Na Bíblia não usa, peraí, usa Teiotes, Teótetos, Tá. Fala assim, ó, semelhante a Deus, neutro como substantivo, divindade, divino, divindade. Adjetivo de Theos, Deus, divino, o que é exclusivamente de Deus e procede dele. A natureza divina, divindade. Então é algo que procede de Deus. Não é o próprio Deus. É isso? No caso, divino pode ser também um Deus, é a definição da palavra divino. Né? A revista Despertai, publicada pela nosso povo, né, o povo de Jeová, em 1985, ela diz assim, abre aspas, as testemunhas de Jeová não negam a deidade ou divindade de Cristo. Mas nós não partilhamos claramente o entendimento filosófico dos trinitaristas quanto a tais termos. Né? Ao se referirem à divindade de Jesus, os trinitaristas não querem dizer que ele seja um Deus ou semelhante a Deus, mas que ele é Deus, uma das três pessoas coeternas da divindade. Essa é a declaração, então, da revista Despertai, falando, nós não negamos a divindade, Jesus é um Deus, portanto, é uma divindade. Então não tem como dizer que negamos a divindade quando consideramos ele um ser muito poderoso, um Deus. Né? Divindade significa um Deus de acordo com o léxico. Né? É esse o ponto. Pode falar. Agora, pessoal, preste atenção que eu vou pegar aqui ó, o credo de Atanásio e vou ler para vocês o que significa a palavra trindade de acordo com Atanásio, que foi praticamente o inventor aí, né, da trindade. Fala assim, ó, a doutrina da trindade é um conceito fundamental na teologia cristã que descreve a natureza de Deus como sendo uma única divindade composta por três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Cada uma dessas três pessoas é completamente divina, coeterna e igual em poder, substância e natureza, mas ao mesmo tempo são distintas uma das outras. Então é isso o que a Trindade diz. Tá certo? Agora eu queria perguntar para você, como é que se encaixa... eles têm o mesmo poder, a mesma divindade, a mesma substância, a mesma natureza, né, Queruvim? É isso que a doutrina da Trindade diz. Só que aí, Queruvim, entra um ponto. Aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, Jesus Cristo lá no céu, ele fala o seguinte, João escreveu Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Peraí, se Jesus Cristo, ele é onisciente, ele é onipotente, assim como o Pai é, por que ele tem que receber a revelação de Deus? Explica aí, Queruvim, como é que pode isso? Isso mostra claramente que, em termos de conhecimento, Jesus não se compara com Jeová, o Deus que é mencionado aí. Né? E, de fato, Jesus ele mesmo disse, né? Ele falou que acerca daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. E também, quando
Jesus estava caminhando e uma pessoa chegou e falou: bom instrutor, o que eu hei de fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Então ele mostrou ali que ele é distinto de Deus, é separado de Deus, é outro ser. Essa conversa de que existem três pessoas em uma só, em um só ser, um só Deus, gente, eu vou explicar para vocês, eles diluíram o significado da palavra pessoa. Isso aí é uma confusão, é filosofia pura. Isso aí é porque lá, bem antes de Jesus, tinha os filósofos. Se você perguntasse para ele o que é pessoa, ele ia dizer: pessoa é uma manifestação de uma ideia. Ele ia usar cada conversa. Nós sabemos que pessoa é um ser indivíduo que tem a sua individualidade. Ele nasceu um dia, está vivendo e um dia pode morrer. Isso é uma pessoa. Na mente dos trinitários, eles pegaram teologia lá da filosofia pagã. Porque existia uma adoração desse negócio de tríades e díades de uma só essência, onde eles falavam isso e inventavam essas conversas de pessoas que não é pessoa. Então, eles diluíram o significado de pessoa. Então, é confuso esse credo da Trindade, onde fala que Deus é um só, mas em três pessoas, né? Aí, no caso, quando fala que todos são do mesmo poder, o mesmo tempo de existência, tudo a Bíblia mostra que não. É só você ler. Jesus mesmo em João 6,38 disse assim: eu desci do céu, João 6,38, anota aí, por favor, João 6,38, não confia nos homens, vai na Bíblia, João 6,38, Jesus falou assim: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então parece que ele não é a vontade dele não é a mesma vontade do Pai. Já se referindo ao Pai, o que nós lemos em Daniel, capítulo 4, versículo 35? Lá fala de Deus e diz: ele age segundo a sua própria vontade, seja entre os habitantes da terra ou entre os exércitos dos céus. Olha a diferença, gente. Jeová é o Deus Todo-Poderoso. E só para terminar um versículo, que é João 14, 28. Anota aí, João 14, 28, Jesus diz assim: o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Mas aí eles vão falar que ele estava em carne. Então, mas no caso, nós já citamos textos lá do chamado Novo Testamento, onde Jesus mostra essa subordinação. Mais de 50 anos depois da sua ressurreição nos céus, em Apocalipse 3,12, Jesus fala: aquele que venceu, eu vou fazer coluna no templo do meu Deus. Então, existe um subordinacionismo, claro, né? Porque Gálatas capítulo 1, versículo 1 fala que Jesus morreu, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esses textos em sucessão vão desmantelando essa teoria satânica de Atanásio. Isso aí não tem Bíblia no meio. Não é Bíblia, não é palavra de Deus, mas é de fora dela. O texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, Jesus 4 vezes, anos depois de ter ido para o céu, então não tem essa conversa de que na carne ele disse isso ou aquilo, porque agora no domínio celestial, décadas depois, 4 vezes ele fala do meu Deus, ele fala que tem um Deus acima de si. Isso. Ô, Queruvim, olha que interessante. Eu vou repetir. Pessoal, esse texto aqui de Apocalipse foi escrito acho que 40, 50 anos depois que Jesus já tinha voltado para o céu. E lá no céu ele recebeu a revelação de Deus para passar para João. Então, se ele é onisciente assim como o Pai, por que ele teve que receber a revelação de Deus? E outra coisa, novamente, Queruvim, aqui não está falando que ele recebeu a revelação do Pai, aqui está falando que ele recebeu a revelação de Deus. Mas a palavra Deus representa a Trindade para os trinitários. Então ele saiu da Trindade aqui, tá? Outro texto, Querubim. Oi. É interessante que você citou lá na terra, Jesus Cristo, lá em Marcos 13, 32, fala assim: a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Aí as pessoas falam: mas tudo bem, aí ele estava na carne, não sei o quê. Tá, as mesmas pessoas que dizem isso falam que ele era 100% Deus aqui na terra. Já entra o ponto aí, errado. Mas aqui tem uma pergunta, Queruvim. Por que o Espírito Santo não sabia também? Por que Jesus não cita o Espírito Santo? Só fala que só o Pai sabia. Essa é a ausência do Espírito Santo em várias passagens, embora nós não vamos entrar no tema sobre o que é o Espírito Santo ou quem é o Espírito Santo, mas essa ausência dele demonstra claramente que não é uma pessoa. A Bíblia não ensina isso. De fato, a ideia de que o Espírito Santo seria uma pessoa
ela só surge muito depois no Concílio de Constantinopla, né, no ano 381, quando eles usam a palavra Kyrios, to Kyrion. Eles usam até essa expressão se referindo ao Espírito Santo como o Senhor. Usar essa palavra, o Senhor, se referindo ao Espírito Santo, na Bíblia não existe isso. Então é uma doutrina, conforme diz a enciclopédia britânica, debaixo do tema Trindade, ela fala: desenvolveu-se no decorrer de muitos séculos essa doutrina da Trindade, enfrentando muitas controvérsias. E nem Jesus, diz a enciclopédia, ela fala, tensionou contradizer o Shema de Deuteronômio 6,4, que diz: escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Olha só isso, gente. Aí termina a enciclopédia britânica dizendo que essa doutrina ela foi um desenvolvimento teológico. Até mesmo Daniel Wallace, muito respeitado pelos evangélicos, é considerado o maior manuscritologista entre os evangélicos trinitários, e que ele inclusive é antitestemunha de Jeová, né? Ele falou assim, olha o que ele disse, Daniel Wallace, ele fala: eu concordo com as palavras de Alec McGrath, que não existe na Bíblia a doutrina da Trindade. Ele fala, não existe na Escritura a doutrina da Trindade. Mas ele diz assim, mas eu concordo que seja um entendimento, uma teologia que veio a ficar claro para eles. Mas ele fala, não existe na Escritura a doutrina trinitária, eu concordo com isso. Ele diz isso claramente. Pois não, pode falar. Vamos lá, eu vou falar mais um texto aqui, bem interessante, Querubim, que é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Jesus Cristo já estava no céu também. Ótimo. Tá? É uma carta de Pedro que ele escreveu, né? Jesus lá no céu, e Pedro, ele fala assim, ó, em 1 Pedro 1,3, ó. Gente, abre a Bíblia de vocês, por favor, tá? Pega a Bíblia aí sua, que tá empoeirada aí na estante, aberta no Salmo no 23, no Jeová é meu pastor. Pega essa Bíblia, vamos abrir hoje, vamos abrir a Bíblia, vamos ler, tá bom? A gente não tá aqui querendo passar uma coisa que a gente quer que você veja na tua Bíblia, seja ela católica, evangélica, não tem problema, tá? Ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala assim, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que pode Jesus Cristo ser o próprio Deus Todo-Poderoso se ele tem um Deus? Se ele tem um Deus que ele venera, que ele adora, ele não pode ser esse próprio Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aqui, ó, 1 Pedro, pode falar, Querubim. Muito bom, esse texto tem que ser anotado, você vai e se alimenta dele, medita, ora a Deus, ore a Jeová Deus por meio de Jesus Cristo. E lembre-se de um outro ponto, em harmonia com isso aí. Na Bíblia, em Mateus 4:1 e Lucas 4:1, fala que Jesus, depois do batismo, foi para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo, né? Lá diz tentado, usa essa expressão. Já a Bíblia fala que Deus não pode ser tentado. Agora, uma criatura, uma criação de Deus seria tentado. Onde é que diz que Deus não pode ser tentado? Tiago. Na Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículo 13, não é isso? Lá diz que Deus não pode ser provado. Algumas versões fala tentado, que é de peirazon, né? De peirazo, que é tentar. Então, no caso, Jesus como criatura, ele foi tentado. Agora, Jeová, meu Deus do céu, olha... Jeová, o sumo sacerdote, tinha na testa um anel de ouro puro, em forma de um sinete, um anel, e na frase que eles escreveram na testa do sumo sacerdote, havia a expressão hebraica assim, Kadosh la Yehová, a santidade pertence a Jeová. Ou seja, Jeová é santo e bom em grau absoluto, por isso que não existe ninguém bom igual a ele. Por isso que Jesus falou, por que está me chamando de bom? Ninguém é bom senão um só, Deus. Então o próprio Jesus, quando ele estava numa discussão com Satanás, Jesus falou, vai-te Satanás, pois está escrito, é a Jeová teu Deus que tens de adorar e somente a ele deves prestar culto. E Jesus citou o texto que tem o nome de Jeová. Lá está escrito porque Jesus falou lá de Deuteronômio, onde a passagem tem o nome de Deus, Jeová. E lá diz, é somente a Jeová que deve adorar. Ô, Querubim, outro texto também, Efésios. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, Jesus Cristo já estava no céu. Ele não estava mais como os trinitários gostam de falar,
esvaziou-se, né, e tudo mais. Ele já estava no céu, glorificado, né? E aqui em Efésios capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó, para Efésios que o 1,17. Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Qual é o texto? Efésios capítulo 1, versículo 17. Ótimo. Vamos ler, gente. Vamos analisar esse texto. Lê de novo, por favor, o início. Para que, eu tô lendo na João Ferreira de Almeida, tá? Oh, maravilha. Fala assim, ó, gente, Efésios 1, 17. Abra a Bíblia de vocês, por favor, tá? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Jesus tem um Deus, o Deus de nosso Senhor. Quem que é o Deus de Jesus, gente? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Quem que é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Se ele é o próprio Deus e não tem distinção nenhuma entre ele e o Pai, como diz o credo de Atanásio, a Santíssima Trindade, quem que é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Deus tem um Deus? Pergunte. Não, ele é nosso Senhor, Max. Sabe por quê? Ele é nosso Senhor e Salvador, Max. Jesus, ele é nosso Senhor. E ele é nosso único dono também, como está lá em Judas capítulo 1, versículo 4. Por quê? Porque ele morreu por nós. Porque ele nos libertou do pecado e da morte com sua morte. Tá? Agora, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o grande ponto. Ah, não, tudo bem. Se você não acredita em Jesus, Max, aí eu respeito sua opinião. Nós acreditamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, tá? Ele é nosso Senhor e Salvador. Mas ele Então, não é. Pode falar. a obviedade, a clareza desse assunto para uma pessoa que tem interesse nas verdades da Bíblia deveria ser claro para ele também, porque é assim, Jesus ele disse, Pai, o mundo não veio a conhecer a Ti. E ele fez uma oração que está no 17 de João, a noite inteira anterior à sua morte. Agora imagine, ele estava orando, falando com ele mesmo. Essa é a ideia trinitária, é ele falando com ele mesmo, que ele estava ali se comunicando com ele mesmo. Na hora que ele foi sendo executado, que ele falava, Pai, ele estava falando com ele mesmo. O trinitário acredita nesse tipo de ideia, é uma fantasiosa ideia. E sabe quando nós lemos, quando Jesus ressuscitou Lázaro, em João 11, versículo 41 em diante ali, que ele falou, Pai, agradeço que o Senhor me ouviu, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu estou falando essas palavras para que a multidão parada aqui acredite que tu me enviaste. Aí ele vira o rosto para o lado do sepulcro e fala, Lázaro, vem para fora. Então ali ele estava falando na oração com ele mesmo, agradecendo ele mesmo. Gente, isso não existe, isso aí... Você está sendo enganado pelos líderes religiosos, seja pastor, padre ou outro, que prega a doutrina católica de Atanásio, lá, a Trindade Católica. Para vocês que estão perguntando sobre Apocalipse capítulo 22, versículo 13, ali o Alfa e o Ômega é Jeová, assim como todas as outras vezes que fala eu sou o Alfa e o Ômega, é o Pai, é Jeová, tá? A gente pode até analisar daqui a pouco, Apocalipse 22, 13 ao 16, porque quando você lê o versículo 17, Jesus, rapidamente eu quero vir. Ok. Depois abre a Bíblia, isso já vai abrindo em João 20, 17. Porque Deus, ele tem irmãos e ele tem um Deus. Aí ficou pior ainda, né? Porque Jesus em João 20, 17, ele tem o Deus Todo-Poderoso tem irmãos e ele tem um Deus acima dele, em João 20, 17. Pessoal, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, porque é o seguinte, eu já fiz uma análise de Apocalipse? Não, jamais, Jailson. Unicista é quem acredita que Jesus, Jeová e Espírito Santo é uma pessoa só, nada a ver, nós somos unitaristas. O que é unitarista? Jeová é o único Deus verdadeiro. Jesus Cristo é a primeira criação de Deus. E o Espírito Santo não é uma pessoa, é o poder de Deus em ação, é a força ativa de Deus. É o poder que Deus usa para criar, para dar sabedoria, para dar entendimento, para profetizar, para inspirar. Isso é o Espírito Santo, ele não é uma pessoa. A Bíblia não, mas o Espírito Santo tem sentimento. Sim,
Ah, e o Espírito Santo, ele deu testemunho, assim como o Espírito e a água e o sangue deu testemunho. Entendeu? A morte reina. A Bíblia fala que a morte reina. E tem outros textos aí, tá? Mas... Pode falar. A gente pode ir no outro? Pode. A minha filhinha tá aqui. Vamos lá. Ó, vamos lá, gente. Energia tem sentimentos de Paulo. Você já ouviu falar em personificação de algo imaterial? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu explicar para você uma coisa. Rapidamente, tá? Eu tenho aqui, ó, alguns textos que eu separei, mostrando, por exemplo, ó, 1 João 5,8, pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e esses três concordam. Aí eu queria fazer essa pergunta para você. A água e o sangue, eles são pessoas porque eles concordam e dão testemunho. Ó, outro texto aqui, ó, que eu quero mostrar aqui, por exemplo, Isaías 35, 1 e 2. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. O deserto e a terra se alegrarão. O deserto tem sentimento, é uma pessoa? Essa é a pergunta que eu faço para você. Provérbios capítulo 8, versículo 1 e 3, fala, não clama sabedoria, tal, né? Olha esse texto, querubim, Salmos 85, 10. A benignidade e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Então, você vai falar para mim que a justiça e a paz é uma pessoa porque eles se beijaram. Então, vamos entender. Agora, eu faço uma pergunta para você. Você consegue derramar uma pessoa? Porque aqui, ó, por exemplo, eu já vou entrar em Apocalipse, tá, gente? Rapidinho. Números capítulo 11, versículo 17, fala que Jeová falou com Moisés e tirou uma parte do Espírito Santo dele, que dei e lhe darei a eles. Então Jeová tirou uma parte de uma pessoa, de Moisés, e deu a outras 70 pessoas. Deixa eu repetir isso aí para o pessoal entender. O capítulo 11, aí você pode prosseguir. O capítulo 11 de Números fala que Moisés estava liderando a nação e era tanta gente para tirar dúvida, tanta gente para resolver casos judiciais, ele estava ficando doido já, era muito difícil. Ele falou, do jeito que é, mata-me de uma vez, o povo é muita gente. Aí Deus falou assim, reúne 70 anciãos de Israel, e eu vou tirar um pouco do espírito que há sobre ti e vou distribuir aos 70 anciãos de Israel. Então, nesse caso, Deus distribuiu o espírito dele para 70 pessoas. O trinitário, que não gosta muito de ler o Velho Testamento, que eles chamam de velho, né? Nem é correto falar Novo e Velho Testamento. Na verdade, são expressões que não deviam nem ser usadas, porque na Bíblia especificamente não existem essas expressões. Mas voltando ao assunto, ele lendo essa passagem, ele vai falar, então Deus distribuiu o Espírito sobre 70? Então o Espírito claramente é impessoal, é algo. Os textos como esse, até hoje eu nunca vi, Números 11, né? Um trinitário explicar como é possível o Espírito ter sido distribuído, tirado de Moisés, se ele é uma pessoa. Sabe como é que eles explicam? Sim. Vocês querem limitar a Deus? A Trindade é um mistério. É a explicação deles. Porque, entendeu? gente, pelo amor de Deus, olha, basicamente é assim, o trinitário, nós não vamos entrar no assunto do Espírito Santo hoje, até porque tem lives aí que o Wesley fez que fala exclusivamente desse assunto. Você pode achar vários textos que personificam o Espírito Santo, diz que ele testificou, que ele disse, que ele falou, que ele se entristeceu. Enfim, isso são figuras de linguagem que personifica. E os textos que ele é impersonificado? E aí? Como esse aqui? Então é assim, você pega um dicionário e vai na palavra hebraica ruach, espírito. No grego é pneuma. Você vai ver que as primeiras definições da palavra é força invisível, vento. Por exemplo, a palavra espírito aparece no capítulo lá de Gênesis, né, quando veio o dilúvio, o capítulo que fala que veio o dilúvio, e de repente Deus fez aí tá, vento, soprar sobre a terra para baixar as águas do dilúvio, né? A palavra vento lá no original tá ruach, espírito. Qual que é exatamente esse versículo? Seria bom lembrar aqui, onde vemos que o Deus fez um vento soprar e baixar as águas do dilúvio. Eu queria lembrar exatamente esse versículo qual que é.
porque usa a palavra espírito no original. Então, se você olhar o uso majoritário da palavra ruach, que em hebraico é espírito, ele se refere a uma força invisível, sempre assim. Então, olhando, quando fala... Capítulo 4, Ah, versículo... Não, então, tem Marcos e Mateus, o Queruvim. não, eu queria Mateus, lembrar qual é o texto que fala que Deus fez um... Mateus 8, es- do 23 ao 27. Sim, não, eu estou falando de Gênesis ali, quando fala que Deus fez soprar um... Aí está no hebraico espírito, ou ruach, espírito. Aqui, achei, capítulo 8 de Gênesis, versículo 1, olha. E ele, Deus, fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Aqui, vento, na sua Bíblia vai estar vento. Como que está no hebraico? Ruach, que é vertido espírito em várias passagens. Então, a palavra espírito, ela não está associada especificamente à pessoa, a não ser quando fala dos anjos e chama eles de ruhot, espíritos, né? Ou rua, espírito se referindo aos anjos. Fora isso, ele se refere a algo. Aqui mesmo não tem como negar. Então, estatisticamente, todas as ocorrências da palavra espírito, a maior parte se refere a algo. Então, Jesus mesmo chegou no meio assim, Tomé estava ali, os apóstolos, as portas trancadas, e Jesus apareceu e falou, recebam o Espírito Santo. O que Jesus fez? Soprou sobre eles, depois de falar isso. Então, é uma pessoa? Então, vamos pensar um pouco, né? Então, vocês trinitários pegam os textos, não, aqui fala que o Espírito disse, o Espírito Santo ficou magoado, uma força pode ficar magoada. Mas e os textos que nem Provérbios, para concluir? Provérbios capítulo 1, versículo 23. Olha como diz Provérbios 1, 23 na Bíblia Sagrada. Para mim concluir aqui, já que entrou nesse assunto do Espírito, o texto diz assim, retornai em vista da minha repreensão, diz Deus, né? Então vou fazer meu Espírito borbulhar para vocês, ou para vós. O Espírito seria borbulhado, tem Bíblia que fala, vou fazer jorrar o meu Espírito para vocês. Aqui, como é que você, que quer usar texto que personifica, vai entender isso aqui? Você vai ignorar esse texto aqui, porque fala que o Espírito pode borbulhar, jorrar. Aqui é uma linguagem, ele fala que Deus vai dar esse Espírito, não é uma pessoa, porque se vai dar. Então a linguagem é impessoal. Como é que você explica isso aqui? Não vai saber explicar? Aí tem um pessoal fazendo vídeo aí, né? Pegando até o rosto do Wesley, falando, olha o que ele está dizendo aqui, mas o Espírito sim é uma pessoa, aí ele vai nos textos que personificam. Eu também posso ir. Eu vou pregar de agora em diante que o Espírito que o amor é uma pessoa, porque a Bíblia fala que o amor, ele não fica encolerizado, ele também tem sentimento, não se comporta indecentemente, o amor não se gaba, não, 1 Coríntios 13. Agora eu vou começar a pregar que o amor é uma pessoa, é sério isso? Então, gente, olha, se você ouvir um trinitário mostrando textos que personificam, explique a eles o seguinte, como é que você explica esse texto aqui que despersonifica, impessoaliza? Então, eles estão tirando fora da equação. Isso é uma selecionêutica, né? Eles selecionam os textos que parecem apoiar a doutrina trinitária, personificam uma coisa que a Bíblia usa uma personificação apenas literária, como foi provado, o nosso amigo Wesley acabou de mostrar, que o Espírito, ele é personificado, mas também tem coisas inanimadas que são personificadas, não é, meu amigo Wesley? Sim, é interessante, Queruvim. O de Paulo ele fez uma pergunta, não sei se é sincera, mas se for de Paulo, eu pergunto, em qual textos acreditar? De Paulo, entenda uma coisa, ó. Você tem que entender o seguinte, que você tem que ler a Bíblia e entender o contexto geral da Bíblia. Não é porque uma coisa é personificada que você vai acreditar ali que aquilo ali é uma pessoa. Porque como nós estamos explicando para você, coisas na Bíblia são personificadas. O amor é personificado. A Bíblia fala que a morte e o pecado reina. Por que que o pecado... Como é que o pecado reina? Sendo que um rei só reina. Entendeu? Então, ó, por exemplo, um texto que eu gosto muito, Queruvim, é 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6. Coloca o Espírito Santo dentro de coisas, ó, pela pureza, pelo conhecimento, pela paciência, pela bondade, pelo Espírito Santo, pelo amor sem hipocrisia. Então, ele coloca o Espírito Santo aqui enquadrado como coisas, conhecimento, paciência, bondade, amor, Espírito Santo. Então, aqui não, entendeu? Olha que texto maravilhoso. E tem também isso, desculpa, que virou uma disputa quase entre eu e você, Não, né? esse
Sim, sim, Outra sim. coisa, vocês podem perceber, meus amados, percebam. O Espírito Santo, ele nunca é visto com Deus e Jesus Cristo no céu. Não. Ó, Estevão, cheio do Espírito Santo, porque ele estava cheio do poder de Deus, ele vislumbrou, ele teve uma visão e viu Jeová e Jesus sentado do lado de Jeová no trono. Sabe? O 144.000, ele tinha o nome de Deus e do Cordeiro escrito na testa. O Espírito Santo não tem nome, não tem escrito. Sabe? Ele nunca viu 3 tronos no céu, é sempre 2. Sabe? Jesus Cristo falou que para nós ganharmos vida eterna, esse texto é maravilhoso, Queruvim. João 17:3. Exato, falou, isto significa vida eterna, que conheçam a ti, Pai. Ele não fala Pai, eu estou acrescentando aqui, porque a oração é para o Pai em João 17:3. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Entendeu? Jesus é o Filho de Deus, ele é uma criatura de Paulo, porque Jesus foi criado por Deus, foi a primeira criação de Deus, tá? É muito claro Então, isso. perdão, eu queria dizer uma coisa que o povo está comentando e a gente está respondendo a eles e entrando na questão do Espírito Santo. Ali quando João Batista ele diz assim, eu vos batizo com água, ou seja, pode ser vertido assim em português, eu mergulho vocês com água, porque a palavra grega baptizem, imergir, mergulhar. Então, João Batista falou, eu mergulho vocês com água, mas aquele que vem depois de mim vai mergulhar, ou seja, batizar, que é a mesma coisa, mergulhar vocês em Espírito Santo, literalmente está no texto grego, e fogo. Então, assim como a água ela pode mergulhar a pessoa, o Espírito Santo vai mergulhar também a pessoa. Vou repetir o texto, ó. Eu vos batizo ou mergulho com água, mas aquele que vem depois de mim vai mergulhar vocês em Espírito. Então o Espírito não é uma pessoa, assim como a água não é uma pessoa. Mateus 3,11. Isso não está sendo claro para os que estão aí lendo, mas não estão entendendo. Lendo, mas não estão enxergando, porque Satanás tem cegado a mente das pessoas. O Deus desse sistema de coisas, Satanás, o diabo, 2 Coríntios 4,4, fala que ele é o Deus que governa aqui embaixo, o que domina o mundo. Ele está dominando a mente das pessoas. Por isso elas têm a Bíblia na mão, lê, mas não entendem. Qual é aquele texto mesmo que fala? Ó, ninguém conhece plenamente o Pai, exceto o Filho. E ninguém conhece plenamente o Filho, exceto o Pai. Presta atenção nessa frase. Isso. Jesus falou, vou repetir aqui, olha, ninguém conhece plenamente o Pai, exceto o Filho. E ninguém conhece plenamente o Filho, exceto o Pai. Peraí, Trinitário, você que está falando do Espírito de Deus aí, não entende exatamente, não tem conhecimento exato sobre isso, está tentando promover doutrina trinitária. Trindade, na verdade, é ensino pagão enxertado no cristianismo apostatado. Mateus 11:27. Isso, então ali, por que Jesus excluiu o Espírito Santo? Como é que diz aí o texto? Lê para nós. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai, plenamente o Filho, exceto o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, exceto o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Ninguém é ninguém. Então o Espírito Santo, se fosse uma pessoa, não seria excluído. Por que ele foi excluído? Cadê a resposta do Trinitário? Eu não vi uma resposta até agora. Então, gente, vamos pensar, usa a cachola aí, vamos pensar. Será que o ensino da Trindade está errada? Oi. Bem, deixa eu só falar 2 coisas. Sim. Você que está chegando agora na live, está ouvindo a gente falar que Deus criou Jesus Cristo e está ficando louco aí, eu não vou entrar de novo, essa live vai ficar gravada lá no canal do Queruvim, lá no YouTube. Porque é o seguinte, a gente destrinchou texto por texto mostrando que Jesus foi criado. Só que se a gente ficar repetindo toda vez, porque entram pessoas aqui na live, e eu entendo você entrou agora e falou, meu Deus, o que esse povo tá falando? Esse povo tá louco, não sei o quê. Não, gente, o profeta Eliomar Florentino, analisa essa frase que você tá falando, essa frase é esquizofrênica. Como é que ele falou aí? Jesus Cristo foi gerado na eternidade, meu Deus do céu. Se ele foi gerado, não tem como ele ser gerado na eternidade. Não. Meu amigo, com todo respeito que eu tenho à tua pessoa que eu não conheço, não tem como alguém ser gerado na eternidade. Pega a palavra gerado no dicionário e veja o que ela significa.
Se ele Então, foi da gerado, onde ele ele teve tirou um isso? princípio. Que texto na Bíblia fala que Jesus é gerado na eternidade? Isso não existe na Bíblia. Cadê? Não Gerado na existe. eternidade. Ó, Não por existe. exemplo, ó, Mateus capítulo 1. Primeiro que gerado, ninguém usa essas palavras, são arcaicas, palavra ultrapassada. Está na hora de pegar essa água suja, lamacenta, jogar fora e pegar água limpa. Porque Mateus capítulo 1, quando fala ali, Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Essa expressão, esse negócio de gerou, isso é coisa de Bíblias arcaicas. Pega a Bíblia mais moderna, por exemplo, no site jw.org, a tradução do Novo Mundo da Bíblia, ela fala, Abraão tornou-se pai. Então já alguns preferem essa palavra gerar, porque primeiro nunca ninguém usa esse tipo de terminologia. Isso aí é arcaísmo, coisa antiga. Dicionário Oxford, tá? Sim. Gerar, dar existência a, fazer nascer, procriar, brotar, germinar, dar existência, procriar, conceber, produzir, dar. Este é o significado da palavra gerar. Como é que Genau. Genau. Quando fala, é Genau no grego. Quando fala de Abraão gerou Isaac, nas Bíblias evangélicas, que é uma linguagem arcaica, pesada, que ninguém entende, tem que pegar Bíblias mais modernas. Ali está no texto grego Genau. Genau, quando fala da mulher, é quando ela dá à luz, pare. Se o homem, no caso, quando ele tem relações e nasce um filho ou uma filha, e no Genau, no caso gerar, é quando uma mulher ela dá à luz ao filho depois de um tempo de relação sexual. Então isso é Genau, gerar. Então agora vamos voltar à frase que o rapaz falou ali. Perdão, pelo amor de Deus. Ele falou que Jesus é gerado na eternidade. O que é isso? Da onde você tirou isso? Quer dizer, Jesus tornou-se filho na eternidade. Então é contraditório. Essas frases são teologias. Elas não são Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Essas terminologias empregadas depois, né? Prossiga, meu irmão. a palavra gerar é ginomai, não é? No Não, grego. não. Não, é genau. Ginomai é vir a ser, tornar-se. Agora, genau é o verbo gerar, é diferente. Ginomai é um radical diferente de genau. Genau, Mateus capítulo 1. Só que Aonde que genau eu posso ver no deriva-se. dicionário? Onde que eu posso ver no dicionário Strong a palavra genau? Você sabe o número da concordância? Mateus capítulo 1, versículo 2 em diante ali, toda hora é genesen, vem de genau. É diferente de ginomai, mas é derivado de ginomai. Peraí, Mateus 1, 2. Gerou, aqui, ó. Ó, genau, é G1080. No Isso. 1080, tá aqui, ó. Quando fala de Abraão, gerou Isaac. Nas Bíblias Ó, evangélicas, aí genau. dicionário Genau. Strong. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. 1080. Oh, meu Deus. Desculpa, gente, pela demora. Aqui, ó. Rapaz, é grande aqui, hein? Aqui. Genau, de uma variante de procriar, mais especificamente referindo-se ao pai, mas por extensão também referência à mãe. Figurado, regenerar, gerar, nascer, ser nascido, criar, conceber, ser nascido de, fazer, produzir. Aí, gente, como é que você produz algo na eternidade? Como é que você cria algo na eternidade? Meu amigo, preste bem atenção. Repete aquele texto da lógica, o Queruvim. Romanos o quê? 12:1? Romanos 12:1 fala que temos que adorar a Deus com lógica. Logikos é a palavra grega. Muitas versões falam adorar a Deus com razão, com entendimento correto das coisas, com raciocínio. A tradução do Novo Mundo fala apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, um serviço sagrado com a vossa faculdade de raciocínio. Aí sumiu a faculdade de raciocínio de muita gente quando fala de gerado na eternidade. É o mesmo que dizer coisas que não têm sentido, não tem lógica, não tem logikos. Gente, se ele foi gerado, ele teve princípio. Aquele texto, de novo, pessoal, tá entrando agora na live, eu quero ver, eu tô com fome já. Tem um texto lá. Oi, Wemer. Wemer, eu tô com fome, Wemer. Eu tô quase desligando a live aqui. Tá me dando tremedeira já. Tá na A hora gente vai então. fazer a parte 3 dessa live, porque eu fiquei de falar os textos que foram adulterados para provar a doutrina da Trindade, a gente não falou.
Na próxima live a gente já começa com esses textos, tá? Não, de Paulo, ó. De Paulo. Toda hora que eu leio o seu nome de Paulo, eu lembro da dupla de Paulo e Paulino. O amor de primavera não termina no verão. Lembra? Você... É a dupla de Paulo e Paulino. Desculpa pela brincadeira, gente. Ó, Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa mais poderosa do universo. Ele foi o primeiro criado por Deus. Ele é o Filho unigênito, tá? Depois, por meio de Jesus, todas as outras coisas foram criadas. Jesus foi o meio de criação. Por isso que lá em Gênesis fala, façamos o homem à nossa imagem. Porque Jeová, imagina, meus amados, eu quero vir para terminar, porque eu tô com tremedeira aqui. Eu fiz bariátrica e quando eu fico com fome, acho que a minha glicose diminui, eu tô com tremedeira. Provérbios capítulo 8, Provérbios 8, 22, é bem claro que tá falando de Jesus ali. É bem claro, tá? Bem claro. E lá fala o seguinte, que ele foi criado, ó, o Senhor me criou no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Lá no versículo 30, fala assim, ó, deixa eu pegar outra Bíblia, que essa Bíblia não tá legal não. Tá aluno aqui, não tem nada a ver aluno. Deixa eu pegar aqui, ó, pegar João Ferreira de Almeida, século 21 mesmo. Provérbios 8, 30, fala o seguinte de Jesus Cristo, ó. Eu estava ao seu lado como arquiteto. A cada dia eu era o seu prazer, alegrando-me perante ele em todo o tempo, alegrando-me no seu mundo, tendo prazer nos filhos dos homens. Jesus, ele era o mestre de obras de Jeová. Ele é o braço de Jeová na criação. Jeová planejou tudo, Jesus, ele foi lá e... Ajuda eu aí, Querubim, eu tô até ruim para pensar aqui. No caso, o texto está dizendo aí, como por exemplo, vou citar a versão Tradução do Novo Mundo, a RBI 8 de 86, considerada a mais exata das traduções comparadas, disse o erudito não religioso Jason David Bedum. E eu concordo que eu leciono há uns quase 30 anos, eu leciono esses idiomas. Provérbios capítulo 8, versículo 30, então vinha estar ao seu lado como mestre de obras, e vinha ser aquele de quem ele gostava especialmente de dia a dia, regozijando-me perante ele, me alegrando, né? Perante ele todo o tempo. Então aqui no texto de Provérbios, a sabedoria, ela é personificada, a Bíblia personifica sempre coisas. Só que aqui, no caso, essa sabedoria, quando ela é personificada, ela se encaixa perfeitamente no que os próprios comentários evangélicos, livros vários, reconhece como sendo Jesus Cristo. Não, fale. Olha, vou ler aqui, quer ver? Deixa eu tirar essa telinha, peraí. Ok. Olha aqui, pessoal, Bíblia da Assembleia de Deus. Ó, Bíblia, palavra-chave da Assembleia de Deus, tá? Provérbios capítulo 8, ó, Provérbios 8, tem uma nota de rodapé aqui, ó. Essa passagem tem sido interpretada por muitos estudiosos como uma referência direta a Cristo, pelo fato de outras similares serem encontradas nas páginas neotestamentárias. Tá aí, ó. Paulo, quando ele fala Jesus é a sabedoria de Deus, essas frases, elas lançam luz sobre esse texto. E o Colossenses 1,15, que fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, Apocalipse 3,14, que diz que ele é o princípio da criação, e aí quando a gente compara com Hebreus 1,2, que fala que Deus fez o mundo e por meio de Jesus, ele criou o mundo, o sistema de coisas. Para encerrar, eu queria deixar claro uma coisa para vocês. Vocês que não conhecem as testemunhas de Jeová, vocês não têm noção o tanto que nós amamos nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto que nós respeitamos o que Jesus fez por nós. O quanto que nós procuramos obedecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele trabalho que muita gente fala que é encheção de saco,
Vocês vêm acordar a gente no domingo aqui, e não sei o que, tem até a música do Marcos e Beluto, que é nossa, né? Vem aqui, domingo de manhã, te perturbando. Gente, esse trabalho, Jesus falou para a gente fazer em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazeis discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a Trindade, não tem nada a ver. Um dia a gente explica que eu tô realmente tremendo aqui. Nós amamos profundamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Demais, tá? Só que ele não é Deus Todo-Poderoso. Ele falou que o único Deus verdadeiro é o Pai. Ele falou isso. Ele falou que ele ia voltar para o meu Deus e vosso Deus. Jesus falou, vou voltar para o meu Deus e vosso Deus. Para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Jesus Cristo falou que Jeová é o Deus dele. E para encerrar, então, o último texto que eu quero deixar para vocês lê pra gente, Querubim, que eu não tô bem não. João 4, 22 e 23. Lê pra gente. João 4, 22 e 23, as palavras do próprio Jesus Cristo. A mulher que estava perto de um poço ali, né, num sol pelo que parece da meio-dia, né? Em João 4, versículo 22, Jesus fala com essa mulher, a samaritana, junto ao poço, e diz assim, João 4, 22, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação se origina dos judeus. Não obstante, vem a hora, e agora quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, com espírito e verdade, pois deveras o Pai está procurando a tais para o adorarem. Isso, nós somos unitaristas, profeta Eliomar. Exato, Queruvim. Aí tá falando, nós adoramos o que conhecemos. Jesus, gente, tem um ser que ele adora. Lê lá, João 4, 22 e 23. Muito bem. Nós adoramos o que conhecemos. Jesus se incluiu. Jesus falando com a mulher disse, nós adoramos, nós, quer dizer, ele se incluiu. Ele estava dizendo, eu adoro. Ele adora quem? Jesus era adorador de Jeová. Os verdadeiros adorarão o Pai. Muito bem. Então, meus amigos, nós, Testemunhas de Jeová, adoramos o Pai. Nós adoramos o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E Jesus Cristo foi quem ensinou o que a gente tem que fazer, pregar, falou para amar o inimigo, né? Coisa que muita gente aí que está falando que a gente está fazendo ensinamento perigoso errado, está desejando que a gente seja queimado na fogueira. Como tem dois aqui que tá fazendo vídeo para tomar cuidado com o meu canal aqui do TikTok, porque se fosse ele já tinha queimado a gente na fogueira, assim como fizeram com o Miguel Servete e tudo mais. Entendeu? Então fica esse pensamento para vocês, conheçam mais o ensinamento das Testemunhas de Jeová, porque a gente só usa a Bíblia. A gente não... Mesmo que você não concorde, tenta entender, sabe? Porque eu não sou ancião, nem eu quero vir aqui, tá? A gente tá aqui, não ganha nada para fazer essas lives, sabe? Eu sou ansioso. Você é ansioso também, demais. Entendeu? Então, assim, a gente tá aqui de graça para ensinar vocês. Jamais a gente vai vir aqui para cobrar alguma coisa de vocês, criar um curso de teologia. O Queruvim, ele leciona grego e hebraico, é a profissão dele. Então, se você quiser aprender grego koiné e hebraico, ele vai cobrar, obviamente, mas para ensinar idioma. Não tem nada a ver com ensinar. Se você for lá e falar, Queruvim, eu quero aprender a Bíblia, ele não vai cobrar de você. Entendeu? Entendeu, gente? Um abraço para vocês aí. Tchau, tchau para todos. Obrigado, viu? Obrigado, gente, pela educação de vocês aí, tá bom?